Quantos já estão sentindo essa atmosfera espiritual? Diga glória a Deus. Bem, te convido mais uma vez a ficar de pé. Estamos na Academia de Jeová. Estende as tuas mãos aqui na direção do altar, na direção do homem de Deus. Aleluia. Quantos estiveram aqui ontem e receberam muito de Deus? Diga glória a Deus. Então, cabe mais alguma coisa aí? Até transbordar. Bem, então estende as mãos para cá e vamos abençoar o homem de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de ouvir a sua palavra nesta manhã de domingo. Pai, nós te rogamos por tua bondade e misericórdia, uma vez mais, usa o teu filho para falar com a tua igreja, que a tua palavra vá e possa produzir o fruto por ti mesmo determinado, que todo impedimento possa cair por terra, que toda limitação intelectual possa ser dissipado e que o teu Espírito fale profundamente ao nosso espírito e que o poder da tua palavra atinja o indivisível, ó Pai, para que possamos sair daqui mais uma vez cheio até transbordar, no nome de Jesus. A igreja que crê nisso, diga amém. Graças a Deus, aleluia, muito bom dia. Dormiram bem aí? A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então vocês receberam muito do Senhor em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem trouxe aí o glória a Deus, o aleluia, você trouxe, né? Quem trouxe a fé trouxe também? Deixa eu ver. Agora vamos ver. Quem trouxe a inteligência aí? Deixa eu ver. Muito bem, muito bem. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, mesmo sentado mesmo. Pergunta para ela, você está acordado, meu irmão? Fala, se precisar, eu dou um glória a Deus tão alto aqui que eu te acordo. Aperta a mão dele até ele dar um aleluia aí, um glória a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Amém. Eu queria pedir um favor, vocês que estão mais atrás aí, tem algumas cadeiras aqui liberadas. Se você quiser ficar mais perto aqui, dá um salto, por favor, para algumas cadeiras aqui para frente. É que aí o fogo pega mais rápido, entendeu? Aleluia. Então, se você puder, você que está mais atrás aí, chega para frente aqui e vamos estar junto aqui. Não vai atrapalhar o culto, não tem problema se você quiser se chegar mais à frente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos ao Senhor por essa manhã. Glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Senhor, nós sabemos que esse lugar foi preparado em ambiência para que a Tua glória se manifeste. Então, Deus, fique à vontade nesse lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar. Eu profetizo que essa manhã será uma manhã de quebrantamento, de alinhamento, de cura, transformação. E asas que o Senhor colocará na vida de pessoas para que elas possam voar com asas como águia, para a glória de Deus nesse lugar. E esse lugar, Camboinhas, e essa igreja de Deus, verá milagres do Senhor transbordando sobre toda a cidade, todo o estado, em nome de Jesus. Pai, onde tiver o povo do glória a Deus e aleluia, pega eles nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Chamamos pelo Teu Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Meus queridos, nessa manhã, ontem nós aprendemos um pouco sobre um posicionamento, sobre um preparo. Entendemos que se achegar a Deus não é de qualquer jeito. Se achegar a Deus precisa de um preparo, de um posicionamento. E nessa manhã não será diferente. Nós vamos ver algumas cenas na palavra de Deus que vai trazer princípios importantes para nós e direções importantes para a tua vida. Como eu disse ontem, eu oro e clamo sempre para que o Senhor me dê essa comunicação assertiva, mas que também ela esteja com o plus do Espírito Santo e traga a revelação que transforme a tua vida, que atinja o teu caráter, e os teus filhos vejam a transformação, o teu marido, a tua esposa vejam a transformação, os seus amigos vejam a transformação. Amém, meus irmãos? E nessa manhã não será diferente, se o teu coração estiver aberto ao Espírito Santo. Amém? Se puder colocar aquele fundo para mim aí, em nome de Jesus. Pegue na tua mão a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus em 1 Reis.
Quem trouxe a Bíblia aí? Aleluia. Primeiro Reis, capítulo 19. Obrigado. O tema dessa ministração está aparecendo para você aí, vencendo o maior dos gigantes. Do lado ali tem um QR Code, nós somos da tecnologia, né? Mas traduzindo melhor para você, ali tem o meu Instagram, Pastor Bruno Campos. Depois, se você quiser anotar e entrar lá e orar pela nossa família, fala assim, abençoe esse rapaz aí, onde ele estiver, essa família, em nome de Jesus. Mas, principalmente, entenda o tema dessa palavra, onde nós vamos conversar um pouco sobre alguns cenários que vai direcionar a tua vida, amém? Eu vou te ensinar uma coisa, o Ministério da Saúde Espiritual adverte. Dá muito glória a Deus, além de te manter conectado na palavra, ajuda o pregador, ainda faz o céu descer mais rápido, amém? Vamos ler a palavra de Deus então, em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 8. Nós estamos falando aqui de quem? De Elias. Muito bem, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e foi nessa força, na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. E ali chegou em uma caverna, ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele. E ele lhe disse, o que fazes tu aqui, Elias, 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 Elias. Versículo 10, preste atenção no versículo 10. E Elias disse, Senhor, tenho sido muito zeloso pela tua palavra, ó Deus, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado a tua aliança, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me matarem. Pula para o versículo 14, por favor aí, gente, e vamos ler comigo. Vamos lá, eu vou ler e você acompanha. Vamos lá, versículo 14. E Elias disse, Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado a tua aliança, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam agora pela minha vida para me tirarem. Vocês perceberam que aconteceu um Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? No 10, no 14, perceberam que é a mesma coisa? Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo de propósito. Se assente no seu lugar, por favor. Pessoal da mídia, se puder soltar aquele, tá tudo certo aí com a mídia, por favor? Vamos lá. Meus queridos, como eu fiz ontem, hoje não vai ser diferente. Eu preciso muito da tua atenção. Antes de entrarmos no texto em si, eu preciso trazer alguns princípios. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente não pode ler como, eita glória, obrigado, mas pode deixar baixinho, viu? Isso, pode baixar, isso, põe um pouquinho no retorno para mim aqui. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ler com entendimento de que a Bíblia foi feita para extrairmos princípios delas. Pode abaixar, por favor. A Bíblia foi feita para extrairmos princípios delas. Então, estou em casa mesmo, eu já estou arrastando tudo aqui. Então, quando você analisar a Bíblia, analise o contexto, analise o histórico daquele texto, e analise principalmente os comportamentos e realidades, para que você extraia o princípio correto da palavra de Deus. E é por isso que eu quero trazer alguns princípios para você, dentro desse tema, vencendo o maior dos gigantes. Você pode ser boca de Deus na vida do teu irmão e falar com ele, vença o maior dos gigantes, e você vencerá todos os outros. Você entendeu o que você acabou de aconselhar? Vença o maior dos gigantes. Fato é que todos nós, independente da tua classe social, independente do nível de escolaridade que você tenha, independente do nível financeiro que você alcançou, independente de quem você é na sociedade e o seu status, certamente você vai enfrentar gigantes.
certamente em algum momento você vai ter que enfrentar um gigante. Só que existe um dos maiores gigantes, que quando você aprende a vencê-lo, você vence todos os outros. E nessa manhã você vai sair daqui cortando a cabeça do gigante, para você romper a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou trazer alguns princípios para você, dentro de algumas perguntas. Preste atenção. Existem versículos na Bíblia que nós amamos. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 38, 37 diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Uau, a gente ama isso. Dizer para você, você é mais que vencedor. Muito bem, mas a pergunta é: e quando a fé parece não ser suficiente para enxergar isso? E quando a nossa fé não é suficiente para enxergarmos aquilo que os cenários que estamos vivendo está desfavorável? Eu preciso muito da tua atenção para você entender onde eu quero chegar com você. Como eu disse, no início é técnico, depois a gente dá glória. E quando os teus olhos não mostram aquilo que Deus disse que faria na tua vida, quando há a sensação de que a fé não está sendo suficiente, nós precisamos entender que cada promessa de Deus, ela passa por 3 vertentes. Toda promessa de Deus, ela exige um posicionamento nosso. Você pode dizer posicionamento. Toda promessa. Quem tem promessa aqui? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Quem tem promessa, dá um aleluia, deixa eu ver, levanta a mão. Muito bem. E quando os teus olhos não mostram aquilo que Deus havia dito para você? Muitas vezes, nós, em nossas limitações, até ouvimos a palavra de Deus, mas muitas vezes não conseguimos olhar com os nossos olhos carnais aquilo que Deus liberou como perspectiva na nossa vida. E toda promessa, ela passa por 3 vertentes. A primeira é a autoridade máxima da palavra de Deus. Você pode dizer comigo: se Deus falou, se Deus prometeu, e eu me posicionei, certamente vai acontecer. Não, agora você vai ativar um modo pentecostal aí agora, e vai dizer: se Deus falou ao meu respeito, e eu me posicionei, vai acontecer. Tem alguém que crê nisso aí? Muito bem, então eu quero te provar algumas coisas importantes na Bíblia, trazendo esse princípio. A primeira vertente é a autoridade máxima da palavra de Deus. Diga comigo: se Deus está falando, e eu me posicionando, vai acontecer. Segunda vertente é a que a gente gosta, que são os nossos direitos. Pode abaixar um pouquinho o microfone. São os nossos direitos. A gente ama os direitos. Quem é filho? João capítulo 1, versículo 12 diz: todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, então você tem liberdade, aleluia, olha aí. Você tem liberdade para correr na presença do Senhor. Você tem liberdade para acessar aquilo que é de direito seu na presença. Só que nem toda, aliás, a promessa ela não é feita só de direitos. Exige-se também a terceira vertente, que são os nossos deveres. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me ouvir. Aí, você precisa entender que dentro dessas 3 vertentes, o Senhor tem interesse em liberar a promessa dele sobre a tua vida, em liberar o propósito dele sobre a tua vida. A questão é que nós, muitas vezes, isso vai ficar mais claro à noite para você, mas nós muitas vezes nos apoiamos, ao invés de nos apoiar no Espírito Santo, nós apoiamos as nossas escolhas naquilo que nós temos como o que olhamos, e isso nos leva ao governo emocional. E muitas vezes nós cantamos e não vivemos. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. E quando o cenário está desfavorável, e quando os teus olhos não te mostram aquilo que a palavra está dizendo,
Como iremos nos posicionar? Presta atenção em mim, por favor. Mas o que eu estou te mostrando é que ainda que os cenários não sejam favoráveis, ainda que as palavras que vêm de fora machucam o coração, Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle, mas exige-se um posicionamento. Como assim? Eu vou te explicar sobre a autoridade máxima da palavra de Deus e esse princípio. Olha que interessante, Jeremias capítulo 29, versículo 11, todo mundo ama esse versículo, e eu sei que você já declarou ele em algum momento, talvez você não sabia o endereço, mas agora você sabe. Eu é que sei, pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro de esperança. E ele continua, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Ouvir isso numa ambiência preparada, numa ambiência profética, é maravilhoso. Só que sabe quando aconteceu isso? Quando o povo estava condenado a 70 anos de exílio na Babilônia. Aí eu te pergunto, o cenário está desfavorável, o cenário está negativo, e aí Deus ordena Jeremias a escrever uma carta para o povo de Israel, que está exilado na Babilônia. Manda-se essa carta chega até o povo, eles pegam a carta e começam a ler. Eu é que sei, pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de... Não faz sentido. E muitas vezes no emocional a dúvida entra. Muitas vezes nós questionamos até se Deus existe, porque receber uma palavra dessa em um cenário desfavorável, muitas vezes nós nos inclinamos a dar ouvidos ao que os nossos olhos mostram, do que aquilo que a palavra está dizendo. E aí eu imagino eles olhando e dizendo, peraí, Deus está dizendo, então me invocareis e eu vos ouvirei. Mas nesse cenário, num cenário desfavorável. Mas o que eu quero te perguntar é, o povo ficou exilado para sempre? A palavra se cumpriu? E hoje estamos aqui adorando ao Senhor porque a palavra se cumpriu. Se Deus liberou e nós nos posicionamos, vai acontecer. É isso que eu estou te mostrando. Outro cenário, para você entender. 2 Reis, capítulo 4, vai nos contar a história de uma mulher que nem o nome é mencionado. E aí e ela é chamada de mulher sunamita. Peraí, a mulher sunamita tinha dinheiro, uau, era bem de vida, estava tudo certo. E ela com o coração bom recebe Eliseu, o profeta, junto com o seu moço, Geazi. Ela cuida tão bem dele, que ele fica tão feliz, que ele fala, eu precisava abençoar essa mulher de alguma forma. E aí ela olha para ele, e ele olha para ela e diz, eu preciso te abençoar. Ela diz assim, eu já tenho tudo que eu preciso, está tudo certo. E aí, Geazi dá uma cutucada e Eliseu fala assim, mestre, eu estou olhando, ela não tem filhos. Eliseu olha para ela, se eu não me engano, 2 Reis, capítulo 4, versículo 16. Ele olha para ela e diz assim, certamente, daqui 1 ano, eu vou voltar aqui. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Eu vou voltar aqui, e você vai ter um filho. Espera aí, olha o que a mulher disse, não meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Tinha fé naquele momento, gente? Tinha fé naquele momento? A fé era suficiente naquele momento? Não, mas aconteceu. Aconteceu porque se Deus está liberando uma palavra, encontra um coração que vai semear essa palavra e desenvolver essa palavra, ainda que o cenário não seja favorável, vai acontecer. Quem está comigo entendendo isso aqui? Já já eu começo a pregar, aleluia. Presta atenção. O que eu estou te mostrando é que Deus não perdeu o controle. Igreja de Deus, Deus não perdeu o controle. Ainda que seja um cenário desfavorável para a tua vida. Outro exemplo,
E agora eu vou te explicar por que muitas vezes Deus fala e a gente não se posiciona. Quando falamos de fé, de quem que a gente lembra? Quem é o pai da fé? Abraão. Uau! Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, fala: Abraão, eu tenho um compromisso com você. Você vai ter um filho com Sarai. E esse filho se chamará Isaac. Gênesis 17, 17, por favor. Olha para mim, depois a gente lê. Deus chega para Abraão e fala: você vai ter um filho com Sarai. E esse filho se chamará Isaac. Você vai ter um filho e esse filho será o filho da promessa. Gênesis 17, 17. Olha o que está escrito. Então Abraão, sobre o seu rosto, caiu na gargalhada. Ele riu. Gente, o pai da fé que se tornaria, nesse momento, tinha fé? Tinha fé ou não? Mas Isaac nasceu, porque se Deus liberou uma palavra, vai acontecer. Se ele encontrou um coração disposto a aprender, um coração humilde para entender: peraí, o cenário não está favorável, mas o meu Deus liberou uma palavra. Deus me ensina a me posicionar. O que eu estou falando com você aqui é que tem palavras e promessas, sonhos que já foram liberados para essa casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu vou falar até você dar um glória a Deus, aleluia, acreditar aí. Mas Deus está esperando o nosso posicionamento. Amém, meus irmãos? Só que agora eu vou te explicar o que acontece. Veja, Abraão caiu na risada. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará a luz a Sara de idade de 90 anos. Gente, a gente julga ele, mas quem é que num cenário desse não conseguiria acreditar numa dessa? Deus disse: você vai ter um filho. 90 anos? Como é que é o negócio aí? E aí é que começa o problema na nossa vida. Sabe por quê? Porque se a gente não é guiado pela palavra que está no espiritual, o emocional vai começar a querer dar um jeito naquilo que deveria ser espiritual. E aí sabe o que acontece? O que eu estou te mostrando é que mesmo que existam cenários que pareça que a fé não é suficiente, e quando eu estava orando, o Senhor falou: direciona essa palavra, porque tem pessoas nessa casa que questionaram até a existência de Deus. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus não está vendo essa injustiça? Será que Deus não está vendo essa dor? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Eu sinto orações dizendo: Senhor, eu não quero parar, eu quero continuar. Senhor, eu não vou dar o braço a torcer, mas está difícil. Ei, Deus não tem problema com a tua sinceridade. Deus tem problema com a tua hipocrisia, mas com a tua sinceridade não. Ele é Pai. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que tem horas que a fé parece não estar suficiente. Mas o que eu quero te ensinar aqui é que ainda que a fé pareça estar muito pequena, Deus não perdeu o controle. Mas qual é a nossa parte nisso aqui? Eu vou te ensinar. Preste atenção. Quando a fé não é suficiente, a gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que Deus largou tudo. Deus está se preocupando com outros e com a gente não. Mas eu quero te provar algo, que sempre existiu fé dentro de você. Ainda que você esteja no fundo do poço, sempre existiu fé aí dentro. Porque quando a gente está no fundo do poço, parece não acreditar muito. Para quem que a gente clama? Para Deus. Bruno, então qual é o problema? Olha para mim, presta atenção. O problema não é porque você parou de acreditar em Deus. O problema é que os cenários estão tão difíceis que você continua acreditando em Deus, mas você não consegue acreditar em si mesmo. A questão é que você consegue ver a promessa. Eu sei que Deus tem promessa. Eu sei que Deus pode cumprir a promessa. E que se Ele falou, vai acontecer. Mas não na minha vida, na vida de outros. Porque em mim, do jeito que está, não dá. Você tem fé para acreditar nos sonhos dos outros, mas no seu não. Você tem fé para acreditar nos planos de Deus para outras pessoas, mas no seu não. Eu sei que Deus pode dar um filho,
mas a mim, Sarai, não. E aí é que começa o problema. Vamos passar esse versículo 18, por favor. Olha o que ele diz, versículo 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva quem? Ismael diante do teu rosto. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, faz o seguinte, não mexe com Isaac não. Eu já dei um jeitinho, eu já fiz na força do meu braço. Abençoa Ismael e está tudo certo. Por quê? Porque Ismael representa aquilo que os nossos olhos conseguem ver. É aquilo suficiente que os nossos olhos conseguem tocar. É a limitação do que a gente consegue. Só que Deus não te chamou para viver só no natural. Deus é um Deus de sobrenatural. E aí começa o problema. E agora eu vou falar da tua parte e já começar a pregar, aleluia. Dá um glória a Deus aí. Olha para mim. O que eu estou te mostrando é que muitas vezes nós, por não acreditarmos que estamos dentro da promessa, por não acreditarmos na palavra de Deus, nós queremos dar o nosso jeito no emocional. E aí a gente começa a tomar as próprias decisões. Rick Warren, um grande pregador, autor do livro Uma Vida com Propósito, ele tem uma frase que ele diz assim: se você não está tendo tempo para fazer aquilo que Deus quer que você faça, é sinal que você está fazendo muita coisa na força do teu braço e que Deus não te pediu para fazer. Está entendendo? A gente quer dar um jeito. O mundo está agitado demais, correndo demais. Eu tenho que fazer, e aquilo. Se Deus quisesse que você só fizesse, Ele não tinha plantado um homem no jardim, Ele tinha colocado um homem na indústria. Deus te chama para contemplar a fidelidade na tua vida nessa manhã. Deus te chama para você viver o tempo dEle, o kairos dEle. Só que aí o que acontece? Enquanto Deus está falando de Isaac, você está focado em Ismael. Enquanto Deus está falando Isaac vai nascer, você está preocupado em realizar através de Ismael. Ismael representa a nossa limitação diante da fé. Ismael representa a nossa limitação que está nos cenários. Olha o que Abraão está dizendo. Deus está dizendo: eu vou cumprir na tua vida. Isaac vai nascer. E os olhos dele estão onde? Em dar um jeito. Essa manhã é uma manhã de você aprender a depender do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com se entregar a Ele. Senhor, está aqui meu coração, está aqui tudo o que eu tenho, está aqui o meu ministério, faz o teu jeito. Aí, olha o que acontece. Passa para mim o 19, por favor. Deus está dizendo Isaac, e Abraão limitado dizendo Ismael. E olha, eu vou ler tudo isso e depois a gente vai entender. E disse Deus: na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome, fala comigo, chamará o seu nome, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Olha o que ele diz. E aí é que está a questão 20, por favor. E quanto a Ismael, que você está focado, também te tenho ouvido. Eis aqui o que eu tenho abençoado, e farei frutificar, e farei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Segura, porque a gente vai ler o 21. O que ele está dizendo aqui? Você está focado em Ismael? Eu amo tanto você, que eu vou abençoar Ismael na tua vida. Eu vou até abençoar aquilo que você está sonhando. Eu vou até abençoar aquilo que você está projetando. Mas se você quer viver do meu espírito, o meu compromisso não é com Ismael, é com Isaac. Se você quer viver na força do teu braço, tudo bem, querer fazer tudo do teu jeito, eu vou até te abençoar, porque eu amo você. Mas se você quer viver os meus sonhos, aprenda a acreditar em Isaac. Aprenda a acreditar naquilo que eu falei na tua vida. Tem gente que está nesses dias dizendo: Deus não fala mais comigo, eu não estou conseguindo ouvir a Deus. Ei, Deus não parou de falar. Se Deus não está falando e você não está ouvindo a voz dele nesses dias, é sinal que ele quer que você volte lá atrás e resgate o Isaac que ele já liberou na tua vida e você deixou para trás. Está entendendo isso?
Abraão estava preocupado com Ismael. E aí olha que interessante, presta atenção. Enquanto nós perdemos tempo em focar em Ismael, enquanto nós gastamos tempo focando em Ismael, nós adiamos a realização de Isaac. Eu vou falar ativado o modo pentecostal para você entender. Enquanto você está perdendo tempo em não ouvir a voz de Deus, em acreditar naquilo que Ele falou, você está prorrogando os sonhos de Deus na tua vida. Aleluia! Dá um glória aí. Eita glória do povo do glória a Deus. Presta atenção. Enquanto você está gastando tempo, força. Olha, eu vou falar algo de neuro aqui para você entender. Todas as vezes que nós focamos em alguma coisa, olha para mim, eu sei que ele é mais bonito que eu, mas olha para mim aqui, vai. Todas as vezes. E por que hoje eu atendo muitas pessoas com preguiça, desânimo, procrastinação? Por quê? Porque está enchendo a cabeça de muita coisa. E aí vai enchendo a cabeça. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Só que não consegue realizar tudo. E a nossa mente começa a entrar em loop. Ismael, preciso fazer. Ismael, eu preciso. E Deus está dizendo, eu só quero que você pare e foque em Isaac. A minha promessa é com Isaac. Entenda isso. Pior do que, eita glória, o homem está cheio do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, mas do Espírito Santo, aleluia. Presta atenção. Presta atenção em mim. Pior do que não viver o propósito de Deus é prosperar onde Deus não te chamou para estar. Porque se você prospera, o teu amor vai para o dinheiro, e aí é difícil de sair. Portanto, nós precisamos estar atento a isso. Olha o que ele diz, versículo 21, por favor. Quem está entendendo isso aqui comigo? Quem está entendendo? Já a gente dá glória. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaac, a qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Na hora, Abraão acreditou em Isaac? Sim ou não? Tinha fé o suficiente para isso? Mas aconteceu. Porque se Deus falou, e no caminho o coração foi endireitado, posicionado, nascerá Isaac. Meu Deus, levanta a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Hoje é tempo de alinhamento nesse lugar. Ainda que os cenários estejam desfavoráveis, ainda que a dor tente te paralisar, esse é o tempo de Isaac nascer na tua vida. O tempo do alinhamento dos céus com a terra, para você viver tudo que Deus tem para você. Alguém crê nessa palavra aí? Chacoalha teu irmão aí e fala, Deus está falando contigo. Dá um glória a Deus, um aleluia. Reage pelo amor de Deus. Pergunta para o seu irmão, daqui para frente vai ser Ismael ou Isaac? Deus diz, Ismael eu vou até abençoar, mas a minha aliança continua com Isaac. A minha aliança continua com aquilo que eu prometi para você. Lembra das promessas que Deus liberou sobre os teus filhos. Lembra das promessas que Deus liberou sobre a tua geração. Lembra quando você estava perdido, o Senhor te resgatou e te trouxe até aqui. Lembra de tudo isso. Lembra da fidelidade dEle. Eu oro no nome de Jesus para que o Senhor traga resgate, desenterre desse túnel sonhos, desenterre desse túmulo projetos que você tinha enterrado por causa de dores, por causa de palavras. Eu elimino da tua vida agora em nome de Jesus e recolho até o eco dessas palavras, essas decepções que pararam você, em nome de Jesus. Se Deus está falando, vai acontecer. E agora eu vou começar a pregar. Aleluia, dá um glória aí. Baseado nesse princípio que você acabou de entender, nós vamos entrar em dois cenários que nós lemos. E vamos fazer uma analogia. Quem trouxe a inteligência aí? Cadê? Deixa eu ver. Eita agora, olha aí, seu irmão está com cara de inteligente aí, vem com ele. Vem comigo então. Preste atenção. Quando nós falamos de gigante, automaticamente quem é que a gente lembra? Nem que seja pela novela, né, ou a série. Aleluia, vai ler Bíblia, crente. Nós lembramos de Davi. Agora,
Olha que interessante, meus irmãos. 1 Samuel vai relatar a história desse 1 Samuel capítulo 17, vai contar a história em que o gigante aparece. Agora tem gente que acha que só porque viu no filme, que a batalha de Davi foi vencida quando a pedra acertou a testa do gigante. A batalha de Davi já tinha sido vencida, muito antes. Sabe por quê? Porque o maior gigante não está do lado de fora, o maior gigante está do lado de dentro. Quando você vence o maior dos gigantes do lado de dentro, ninguém te para do lado de fora. Quando você vence o gigante do lado de dentro, Isaac começa a fazer sentido aqui fora, porque Deus libera a paz que excede todo entendimento. Deus libera a visão sobre a tua vida. Mas eu estou vendo, eu estou sonhando, vai acontecer. Irmão, como é que você está vendo isso num cenário desse? Mas o país está acabado, olha o governo, olha a política. Mas Deus não perdeu o controle, Ele não precisa de homens para cumprir o que precisa cumprir. É a paz que excede todo o entendimento. Eu estou querendo desistir. Eu não, eu estou rompendo. Mas como que você consegue? Porque tem uma paz que excede o teu entendimento dentro de mim. Só que a batalha de Davi tinha sido vencida antes. Pega isso comigo. Como é que foi estabelecido as guerras? Vamos lembrar do primeiro rei de Israel. Como é que ele foi escolhido? Como é que chamava o primeiro rei de Israel? Oferecimento de escola bíblica, aleluia. Primeiro rei de Israel chamado Saul. Como é que ele foi escolhido? Qual o critério que foi usado para chamar Saul? Vamos escolher o maior, vamos escolher o grandão, vamos escolher o mais forte. Isso é, cenários que os nossos olhos mostram. Vamos escolher o maior. Por que escolheria o menor? Não, vamos escolher o grandão. E aí, escolhem Saul. Batalha contra os filisteus. Qual é o critério da guerra? Que o próprio Golias sugere. Se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 e 9. Quem é que sugere a guerra? Isso, esse mesmo. 8 e 9. Escolham entre vocês, ele diz, o maior. Olha o critério da guerra. Escolham entre vocês o maior. Peraí, como é que foi escolhido o primeiro rei de Israel? O maior. Agora a batalha dos filisteus, escolhe o maior. Agora presta atenção, deixa eu abrir um parênteses para você entender algo. Estratégias de Satanás. Por que que Golias disse, pega um de vocês, o maior, o guerreiro de vocês, o melhor, e vem guerrear contra mim. Aquele que me vencer sozinho, será determinado o rei, será o vencedor. Estratégia maligna de Satanás. O diabo trabalha com sugestões, Deus trabalha com direções. Por que que é estratégia maligna? Porque Satanás sabe que se te pegar sozinho é mais fácil de te vencer. Satanás sabe que se você se desliga do corpo é mais fácil de vencer. Então vem sozinho. Satanás quer enfrentar você sozinho, porque ele sabe que enquanto você está no corpo, você pode cair, vai ter um irmão falando, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. Está entendendo a importância de estar nesse lugar, meus irmãos? Satanás quer você sozinho. Vem sozinho. Qual o critério? Escolhe o maior. Agora, quando Deus vai ungir o novo rei, quando Deus rejeita Saul e vai ungir um novo rei, qual é o critério que Deus usa? Vá na casa de Jessé e unja o menor. Tem gente que começou a entender o que eu estou querendo dizer aqui. Presta atenção. Filho de Ana, o grande profeta Samuel, agora vai à casa de Jessé. Jessé, vim ungir um novo rei na tua casa. Como assim? Eu vou ser papai de rei?
Vovô de príncipe? Eita, meu Deus. Chama seus filhos, Jessé, porque eu vou ungir o rei. Deixa comigo. Chama todos os filhos. Samuel olha e fala: uau! Um mais bonito do que o outro. Senhor, vai ser um deusão, vai ser um reizão, aleluia. Não tem escrito isso na Bíblia não, tá, gente? Está escrito em Bruno 3:27, aleluia. É porque senão tem uns religiosos que falam, está inventando coisa. Não, conjecturando. Senhor, vamos ungir. Só que quando Samuel vai derramar, o que acontece? Não, Samuel, você olha para a aparência, eu olho se tem Isaac dentro do coração. O que eu quero que você entenda, olha para mim que eu vou quebrar um paradigma na tua vida agora. Para de ficar correndo atrás de propósito. Tem gente que passa a vida inteira querendo encontrar propósito. E gasta a tua vida inteira correndo atrás do propósito. Eu acompanho uma família, e estava atendendo uma mulher, e ela disse para mim assim: Bruno, eu estou preocupada, porque até hoje, eu não descobri qual é o meu propósito, eu estou ficando velha. E até hoje Deus não falou comigo, eu não sei qual é o meu propósito até hoje. Aí baixou a unção do Márcio Valadão, eu falei, aleluia, bendito é o nome do Senhor, vem cá. E fui falar com muito amor para ela. E eu falei, cuidado, porque essa afirmação que está vindo do teu emocional, pode ser o que mais está te bloqueando. Ela falou, nossa, Bruno, estava ruim, agora piorou mais ainda. Aí eu disse para ela, cuidado, por quê? Olha o que você está dizendo. Eu não sei qual é o meu propósito, eu estou preocupada porque Deus não falou comigo, e eu estou ficando velha, e Deus não falou, e eu não sei o que eu faço. Aí eu disse para ela, cuidado, porque isso no teu emocional pode ser transferência de responsabilidade. É mais fácil a gente jogar a responsabilidade para Deus e dizer assim, Deus não está falando comigo, do que pegar aquilo que Ele falou e você julgou pequeno e assumir. Se Deus falou com você, se posicione, porque Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou imaginamos, de acordo com o poder dEle que opera em nós. Fala, em mim. Veja, propósito a gente não corre atrás. Fala comigo, propósito a gente não corre atrás, a gente se prepara para ele. A gente se prepara para ele. Como assim, Bruno? Vou te explicar. Imagine que eu tenho meu irmão aqui, como é que ele chama? O Leonardo está aqui. Eu sou o propósito. O Leonardo é a pessoa que vai receber o propósito. Aonde está isso, Bruno? João capítulo 15, versículo 16 diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, para irem, dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo que pedires ao Pai, eu vos darei em meu nome. Isso é, alinha a tua vida com o meu propósito, e pode pedir que eu vou fazer. Ah, mas tudo que pedir, Deus vai dar. Vai nessa. Você que não dá um jeito de andar no propósito de Deus. Só que aí, imagina, eu quero que você entenda que não foi o propósito de Deus que nasceu para você. Fala assim, não foi o propósito de Deus. Quem nasceu para mim? Fui eu que fui escolhido para cumprir o propósito que já estava nessa terra. Está entendendo? Agora imagina, o Leonardo está lá e o propósito vai alcançar ele. Ele nasceu, está aqui. Aí o propósito vem. Leonardo, cheguei. Vim cumprir o propósito na tua vida. Aí quando vai cumprir, ele abre a porta e fala, vem cumprir. Ele olha para o coração e para o preparo do Leonardo. Está repreendido em nome de Jesus. É só um exemplo. Leonardo, peraí. Com esse coração orgulhoso, não vai dar para cumprir. Faz o seguinte, se prepara melhor e eu vou voltar depois. Fechou? E o propósito vai embora. Passa-se um tempo,
O propósito volta. Chegou a hora, Leonardo, vamos cumprir esse propósito. Ele olha, Leonardo, você ainda não perdoou aquela pessoa. Está guardando mágoa aí dentro. Está bloqueando a tua vida. Aí não dá. Faz o seguinte, eu volto depois. Se prepara mais. Olha para mim. Até quando você vai ficar batendo a porta na cara do propósito com as suas atitudes erradas? Posicionamento. Deus já liberou. Está esperando você se preparar. Aonde está isso na Bíblia? Estou falando. Vamos voltar? Samuel vai ungir o primeiro. Não, Samuel. Porque eu não olho a aparência, eu olho o preparo do coração. Tá bom, Senhor? Vamos ungir o outro. Também não, Samuel. Senhor, os filhos estão acabando aqui, vai ficar feio. Espera aí, rapidinho. Senhor, aqui. Vai, Samuel. Também não, Samuel. Hoje ele está meio complicado, mas vai dar certo. Espera aí. Os filhos acabam. Senhor, os filhos acabaram, deu ruim. Agora eu vim ungir aqui. Tem mais um, Samuel. Ô Jessé, você tem mais algum filho? Porque Deus falou que não é nenhum desses. Eu não entendi, mas Ele falou que não é nenhum desses. Aí Jessé, peraí, deixa eu ver. Esse aqui foi assim, esse foi assim, aquele. Samuel tem mais um. Tem o menor. Aonde ele está, ô Jessé? Está lá acreditando, está lá se preparando, onde parece que ninguém tinha visto, mas ele está lá, se preparando, se consagrando, gerando Isaac dentro do coração. Ele está lá, peraí, então manda chamar, porque ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Ele pode ter sido rejeitado dentro de casa, mas Deus o escolheu, Deus o aceitou. Você não está entendendo isso, meus irmãos? Seja no pasto ou no palácio, se Deus encontra um coração disponível e preparado na tua vida, seja o menor ou maior, Ele vai te encontrar. Tem algum improvável aqui? Tem algum improvável? Levanta a mão. A improbabilidade, o cenário está difícil, o cenário não está dando certo, a improbabilidade está dizendo vai parar. Tem algum improvável aqui? Improváveis não nascem, improváveis são encontrados pelo propósito de Deus. Você não está entendendo? Eu saí de Belo Horizonte para te dizer, hoje é o dia que o Espírito Santo está encontrando com você, encontrando com a tua história, alinhando com a tua vida. Só espera o posicionamento. Improváveis não nascem, improváveis são encontrados por Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou continuar, mas eu preciso alinhar você. Quem é você? Quem você tem sido até hoje? Será que a tua vida foi guiada até então pelas palavras de alguém? Será que nos teus ombros o peso da decepção tentou parar você? Quem é você? Eu oro no nome de Jesus, para que os anjos que estão aqui com bisturis nas mãos comecem a operar, a cicatrizar feridas que estão abertas ainda, a abrir feridas que foram cicatrizadas de forma errada e geraram infecções na tua alma. Quem é você? Não basta só saber que você tem um pai, se você ainda não descobriu que você é filho. Como tem sido a tua jornada até hoje? Como tem sido a tua vida até hoje? O que Deus está te chamando hoje é para um posicionamento com Ele. É para te dizer, Deus, os meus olhos não veem, mas o meu coração ativa a fé. Eu não esqueci de você, eu cuido de você. Eu parei porque tem muitos improváveis aqui que só precisam de um encontro no pasto.
Para Deus declarar sobre a sua vida, Salmo 139, versículo 16, que diz: ei, os meus olhos sempre estevem sobre você, antes mesmo de você nascer, o teu corpo ainda era informe, ainda era um embrião, e todos os seus dias já foram escritos e determinados em um livro, antes mesmo deles existirem. Eu te curo agora, te levanto agora. Há um constrangimento da presença do Espírito Santo nesse lugar. É Ele te tocando, é Ele te levantando, é Ele dizendo: esse gigante interno não vai bloquear você de viver os meus sonhos. Meu Deus, feche os seus olhos, isso não se disperse agora, não perca isso. Deus está te chamando e dizendo assim: me permita ao menos uma vez sonhar junto com você. Me permita ao menos uma vez você sonhar os meus sonhos. Me permita realizar Isaac na tua vida sem você tentar fazer do teu jeito. Ainda que o pasto pareça desfavorável. Sabe aquela dor, aquela luta que você passou? Eram os ursos e os leões que eu coloquei para você ser treinado. Porque eu vou levantar você para curar outras pessoas, diz o Senhor. Quando a dor sou eu quem permito, é para moldar o teu caráter. Espírito Santo, libera anjos nesse lugar. Anjos mensageiros. Quebra todo o coração de pedra. Meu Deus. Meu Deus. Isso. Olha para mim, não se perca nesse momento. Tem hora que a gente tem que sair da rotina, meus irmãos. Aqui é uma igreja, mas esse lugar está sendo transformado em um hospital do Senhor. Porque tem líderes feridos nesse lugar que Ele vai curar. Os gigantes não vão parar você mais. Hoje é um alinhamento de identidade. Deus está dizendo: eu estou arrancando, põe a mão no teu peito. Eu estou arrancando esses rótulos que carregaram você até hoje. Rótulos de paternidade que disseram: você não vai dar nada, vai dar errado. O Senhor está arrancando rótulos de familiares que disseram: você nem era para ter nascido. Deus está arrancando rótulos do teu coração e dizendo: hoje eu coloco a minha identidade em você. Hoje eu alinho você, você vai viver tudo que eu tenho para você, diz o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é entender que exige-se um caráter em Cristo que gera mudança. Olha para mim, por favor. Davi é encontrado no pasto. Por que eu disse que a batalha de Davi foi vencida muito antes? Porque enquanto ninguém via Davi, ele lutava contra o maior dos gigantes. Será que Deus não está me vendo? Será que eu nasci para ficar nesse lugar? Alma, você é um zero à esquerda, você é um bastardo, você está esquecido nesse lugar. Enquanto Ismael está gerando tudo isso, o Espírito Santo está dizendo: eu te escolhi. Antes do ventre da tua mãe eu te coloquei como profeta às nações. A pergunta é: qual é a voz que você vai sair ouvindo desse lugar? A batalha de Davi foi vencida muito antes, porque Davi já sabia quem ele era. Davi não precisava ser rei para entender o que ele carregava. Samuel unge Davi como rei. E o que acontece no outro dia? O que acontece no outro dia? Nada. Davi volta para o pasto. Porque não é do nosso jeito e nem no nosso tempo. Davi volta para o pasto, mas agora com uma resolutiva dentro de si: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou vendo pasto, eu estou vendo cenários desfavoráveis, mas se Deus falou, eu vou me posicionar, porque vai acontecer.
o maior dos gigantes está aqui dentro. O maior dos gigantes não são palavras aqui fora. O maior dos gigantes não são pessoas aqui fora. O maior dos gigantes não é Saul. O maior dos gigantes nunca foi Golias. Fala assim, o maior dos gigantes. Bate assim no peito e fala, sou eu mesmo. Você tem a habilidade de permitir o que entra no teu coração. Quantos estão entendendo isso aqui comigo? Davi sabia quem ele era. Aí você sabe da história. Davi chega para levar um marmitex para os seus irmãos e escuta Golias insultando quem? O próprio Deus. Quem sabe quem é, olha para o gigante e fala, a testa é grande, a cabeça é grande, o alvo é fácil, Deus será glorificado. Mas quem é guiado pelo emocional, olha para o gigante e começa a dar desculpas para fugir do propósito. Você sabe da história. A prova de que ele sabia quem ele era em Deus, que ele diz, tu vens contra mim com lanças, espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Só que o interessante é que antes de derrubarmos o gigante, nós vamos ter que enfrentar os processos. Davi sabia quem ele era. E sabe quem ele teve que enfrentar? As palavras do próprio líder. Se eu não me engano, olha aí, 1 Samuel capítulo 17, está meados do versículo 22 mais ou menos. Saul olha para ele e fala assim, você não tem condições nenhuma de lutar contra esse gigante, menino. Quem é que está falando isso? A autoridade daquele lugar, o rei, a pessoa mais influente, está dizendo, você não tem condições. Talvez você ouviu isso do seu pai, você ouviu isso da sua mãe, você ouviu isso do seu tio, não sei de quem você ouviu, mas talvez até hoje essas palavras ecoam na tua mente, e todas as vezes que você vai romper, uma palavra vem dizendo, vai dar errado, não tenta, paralisa, e aí você fica grudado em Ismael, sendo que do outro lado tem Isaac esperando por você. Põe a mão nos seus ouvidos, por favor. Eu recolho agora essas palavras, palavras que paralisaram você, palavras que doeram em você, feriram a tua alma. Eu cicatrizo agora a tua alma e determino sobre você o que a palavra de Deus diz. Você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você é minha filha, escolhida do Senhor. Você é minha filha e eu amo você. Você é minha filha e eu cuido de você. Você é minha filha e ninguém vai mudar isso. Solta agora em nome de Jesus toda a corrente que estava prendendo os teus pés. Em nome de Jesus, que prendia os seus pés. A partir de hoje o Senhor está te dando pés como da corça, para você voar, para você voar. Eu vejo você assinando contratos com empresas. Eu entrego nas tuas mãos essa caneta agora. Você não vai fazer isso mais, porque você quer mostrar para o teu pai que você é melhor, nem para a tua mãe que você é melhor. Isso vai ser para a glória de Deus. Uma improvável nasceu, e agora o propósito de Deus está sendo entregue na tua mão. Se prepare, porque o escritório está sendo montado. Você vai fluir, e as palavras que sairão da tua boca vai ser para resolver problemas. Eu, o Senhor, te escolhi para mudar o percurso da tua família. Eu tiro de você toda a consagração que foi liberada sobre a tua família, todo pacto que foi feito fora do altar do Senhor. Eu removo agora na tua vida para você romper. Muitos nem sabem o teu nome aqui nesse lugar. Muitos não sabem quem você é. Mas hoje o Senhor diz, eu te conheço antes de você nascer, para você fluir na glória de Deus. Abra a tua boca, porque na tua boca tem profecia. Eu falei para você não ser espectador. Então quando Deus chega, tem que ter glória para cima e glória para baixo. É glória que sobe, é glória que desce, é glória que sobe, é glória que desce.
Essas palavras estão destruídas agora. Fala comigo: anuladas, canceladas e destruídas. Diga: toda palavra que não procede da boca de Deus, diga: eu removo da minha história, da minha geração e da minha família, em nome de Jesus. Alguém crê nisso aí? Dá um glória a Deus, reage, bate palma, faz alguma coisa. Aleluia. Já estou caminhando, mais 2 horas eu termino. Aleluia. Presta atenção. Davi venceu o gigante porque ele sabia quem era. Teve que enfrentar Saul, teve que enfrentar a família. O irmão dele disse: o que você está fazendo aqui? Veio aqui para provocar a gente. Ele teve que enfrentar vários gigantes, mas todos eles ele venceu. Por quê? Porque o maior dos gigantes já tinha sido vencido. Troca esse eu aí que está tentando governar você, coloca um D no início e um S no final, e deixa Deus governar a tua vida. Essa foi chique, hein? Criativa, aleluia. Muito bem, e eu caminho para o final dessa palavra. Tudo bem? Todo mundo já ouviu falar de Davi, mas eu sei que aqui no nosso meio existem muitos líderes, existem muitas pessoas que Deus quer curar nessa tarde, nessa manhã. E eu oro no nome de Jesus que você venha à noite, porque tem uma unção poderosa para ser derramada nessa noite. E você vai aprender que com o corpo você não negocia, com a alma você ordena, e do Espírito você depende. Mas olha que interessante, pode abaixar um pouquinho. Paralelo a isso, a história de Davi, nós temos o cenário que nós lemos. Se você entendeu tudo que eu falei agora, é igual Netflix, você vai entender agora. Você vai falar: uau, chegou o final da história. Nós vamos entrar agora em um cenário paralelo, mas tudo a ver com o que a gente está falando, de um grande profeta chamado Elias. Uau! Elias era alguém extraordinário. Gente, alguém tem dúvida de que Elias era um dos maiores profetas que já existiu? Foi um dos maiores. É, né? Porque não morreu, aleluia. Então, existe ainda. Gente, Elias, ele falou com a viúva: faz o bolo para mim, pega o azeite, faz o bolo. E o que acontece? A farinha é multiplicada, o azeite é multiplicado. Elias corre mais rápido. Se você ler um pouquinho antes, 1 Reis capítulo 18, você vai ver Elias correndo mais rápido do que o veículo mais rápido daquela época, que era a carruagem do rei Acabe. Você vai ver Elias dizendo: não vai chover. 3 anos sem chover. Depois ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e chove. Elias enfrenta um pouquinho antes, capítulo 18, os profetas de Baal. Mais de 400 profetas de Baal. Ele faz descer fogo do céu e consome o holocausto. Teve saldo positivo, um aleluia ali pelo poder de Deus. Dá um glória a Deus pelo poder de Deus aí na vida de Elias, porque é o mesmo Deus que está operando hoje aqui. Elias era o cara, aleluia. Glórias. Pensa. Só que a gente precisa ter um cuidado. Cuidado quando tudo está indo bem na tua vida. A gente se preocupa só quando está indo mal. Cuidado quando está tudo bem na tua vida. Porque num capítulo você pode estar derrubando 400 profetas de Baal, mas no outro capítulo você pode estar com um gigante gritando dentro de você que vai te levar para a caverna. Cuidado. Não baixe a guarda quando está tudo bem na tua vida. Eu estou dizendo de oração, jejum, leitura da palavra, gratidão, quebrantamento, dependência do Espírito Santo. Elias era um grande profeta. Em um capítulo ele faz tudo isso, mas no outro capítulo, uma endemoniada chamada Jezabel, e eu abro parênteses, hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu quero aqui que você entenda a seriedade de um demônio de espírito de Jezabel que tem dominado os sacerdotes dentro de casa. Mas eu fecho parênteses.
E faço essa pergunta: vocês acham que no nível de profeta que Elias estava, uma mulher chamada Jezabel conseguiria parar o ministério desse homem? Poderia ter sido um homem também, poderia ter sido Acabe. Sim ou não, gente? Algo estava acontecendo. Elias já era um grande profeta. Ele não se tornaria como Davi se tornou. Ele já se tornou há muito tempo, ele já era. Só que uma palavra feriu a alma daquele homem. Jezabel naquele momento era apenas a gota d'água do que precisava para ele gerar uma crise de identidade. Eu comecei dizendo: seja qual for a tua classe, seja qual for o teu intelecto, seja qual for o teu conhecimento de Deus, a tua conta bancária, certamente gigantes levantarão para te ferir. Elias teve uma crise de identidade. O que é isso? Se esqueceu quem era por algum tempo. A crise de identidade desencadeia no emocional uma depressão, uma síndrome do pânico. Elias estava desgastado, porque muitas vezes a gente quer fazer e esquece que a gente é ser humano. E aí o Espírito Santo fala: como é que eu vou usar meu tempo do Espírito Santo se você não cuida dele? Se você não para? Aí Deus diz: se você não parar, eu vou ter que te parar. Elias teve uma crise de identidade. O gigante entrou e gritou dentro dele. Elias agora corre e começa a andar no deserto, pedindo a morte. Crise de identidade. Guarde isso. Enquanto Davi caminhava, ouvindo o gigante gritar do lado de fora por 40 dias, Elias caminhou 40 dias com o gigante gritando dentro dele. A minha pergunta é: como é que você chegou aqui? Todos nós enfrentaremos esse gigante. Talvez você está enfrentando agora um gigante ministerial, um gigante na tua casa, um gigante no teu trabalho. Certamente, se você vence o que está aqui dentro, entendendo que Isaac vai nascer, você vai vencer todos os outros. Povo do glória a Deus, está comigo aqui? Calma que a gente vai dar glória. Mas eu preciso que você entenda isso. A crise de identidade fez com que Elias corresse para dentro de uma caverna. Mas eu entendo algo mais profundo. Quando Deus quer nos tratar, Ele para o que tiver para te salvar. Olha para mim, líderes que estão aqui. Se você está cansado, descanse, não desista. Quando a gente está cansado, a gente quer desistir. Não, quando você está cansado, você tem que descansar, porque é isso que Deus quer liberar sobre a tua vida. Só que olha que interessante, quando o gigante grita aqui, fala assim comigo: aleluia, que Deus não nos abandona, ainda que a gente não acredite. Elias agora é conduzido pelo Senhor para dentro de uma caverna. Ah, meu Deus. Deus olha para ele e fala: Elias, vou ter que te levar para dentro de uma caverna. Como assim? Deus leva Elias para dentro de uma caverna. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Aumenta um pouquinho. Mas não perca, presta atenção. Já vamos orar. Elias é levado para dentro de uma caverna por causa do tratamento de Deus. Deus queria enxergar o coração de Deus. Deus queria enxergar o coração de Elias. Como assim? Por que Deus nos leva para dentro de uma caverna? Por quê? Porque dentro da caverna não pega o Wi-Fi para você ficar se comparando com outras pessoas. Dentro da caverna não funciona gritos, não funciona espernear. As coisas da alma não funcionam dentro da caverna. A única coisa que funciona dentro da caverna é o sopro, a brisa do Espírito Santo que vai te curar. Posso te dar uma boa notícia? Seja bem-vindo à caverna de Deus.
esse é o momento que Deus quer curar você. Para ser cheio do Espírito Santo, o trono tem que ser esvaziado para que ele possa se assentar. Para ser cheio do Espírito Santo, Deus precisa tratar com você. Eu quero nesse momento que você pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado e faça um favor para mim. Eita glória, está na hora do almoço já, aleluia. Fala com ela assim: vai ficar onde está ou vai ser tratado por Deus? O que ele respondeu aí? Então feche os seus olhos, por favor. Porque quando Elias estava dentro da caverna, pode soltar a mão do teu irmão. Esse é o seu momento. Quem é você? Quem é você? Eu quero que você agora se esqueça das coisas lá de fora. Eu prometo que daqui 3 horas eu termino, aleluia, brincadeira. Teu emocional ficou doido, desesperado agora. Já estou terminando. Mas eu quero que você agora olhe para dentro de si, nesse tempo. Porque você está na caverna de Deus e Deus está tratando, resgatando você, resgatando o teu coração, salvando você. Isso. Se lembre de quem você é. Se lembre do que Deus está fazendo nessa manhã na tua vida. Quem é você? Como você nasceu? Se lembre de tudo isso. Porque a brisa do Espírito Santo, ela vem para te lembrar quem você é. A brisa do Espírito Santo, ela vem para dizer: eu sempre quis que você estivesse comigo. Eu sempre estive com você, Elias. Será que tem Elias nessa manhã aqui? Eu sou teu pai, cuido de você e da tua geração, jamais te abandonei e não te deixarei. Isso. Olha para mim aqui, por favor. Elias está dentro da caverna, como talvez você está agora, escondido, com medo de palavras lá fora, com medo do gigante gritando dentro de você. Tantas coisas Deus já fez na tua vida e você é escondido. E Deus está dizendo: teu lugar não é aí. Aqui é só para eu alinhar na tua identidade, que tem muita coisa para você fazer lá fora. Tem muita gente na tua família para você alcançar. Eu escolhi você na tua família. E Elias com medo, síndrome da insignificância. Quando a pressão está muito alta, quando a emocional está muito forte, quando a dor está muito forte, a nossa tendência é se esconder. Mas guarde uma coisa: aquele que te leva para dentro da caverna para te tratar, é o mesmo que libera a palavra hoje dizendo: acabou o tempo da caverna na tua vida. Acabou o tempo de você ficar preocupado só com cenários à sua volta. Eu estou te chamando para um nível mais profundo. Tem alguém que quer experimentar desse nível aí? Ei Elias, eu estou te chamando. Ei líder, estou te chamando. Ei pastor, eu estou te chamando. Eu profetizo que a partir de hoje você acumulou muito conhecimento, mas a tua base a partir de hoje será a palavra de intimidade com Ele. Deus está resgatando madrugadas de oração nesse lugar. Deus está resgatando uma sede e fome pela palavra dEle. Deus está liberando novos profetas nesse lugar. Meu Deus. A palavra de Deus vem a Elias como vem a você. Elias, o que você está fazendo aí no fundo dessa caverna, Elias? Já vou terminar, olha para mim. Agora a gente vai entrar no texto que nós lemos. Agora que você entendeu tudo. Elias olha para Deus. E se o emocional está abalado, olha o que ele diz: Senhor, tenho sido extremo zeloso para com o Senhor. Versículo 10 que nós lemos. Mas o povo de Israel tem destruído a vossa aliança,
Senhor, eu fiquei sozinho. Quantas vezes você se sentiu sozinho em meio à multidão? Quantas vezes você sonhou, mas não teve apoio do marido, não teve apoio do filho? Você sonhou e não deu certo. E você dizia, também ninguém me apoia. Quantos projetos você queria fazer e não teve forças para continuar? E Deus está falando, por que você foi para dentro dessa caverna? O tempo de alinhamento já chegou na tua vida. O que você está fazendo? Elias começa a dar desculpas dentro da caverna. Só que graças a Deus, que Elias passou pela conferência cheio do Espírito Santo lá da época dele, aleluia. Saldo positivo, teve uns 4 amém aqui, um glória a Deus aqui. Eu vou falar de novo para ver se o povo está ativado aí, aleluia. Eu sei que você está com fome, eu também, mas eu estou com mais fome da presença de Deus, amém? Daqui a pouco tudo isso vai acabar. Daqui a pouco eu estou pegando o avião e voltando para Belo Horizonte. Sabe o que vai ficar em você? É a palavra de Deus ecoando aí dentro, é a cura que Ele liberou sobre a tua vida, é a presença dEle. O que você está fazendo aí, Elias? Elias cheio de desculpas, como talvez você ficou até hoje. Só que ele passa pelo cheios do Espírito Santo. E aí ele se levanta e fala, uau, agora eu entendi. Meu Deus, aleluia. E agora ele está pronto. E agora ele vai decidir sair dessa caverna. Pega na mão do seu irmão que está do teu lado agora, aperta até ele dar um glória a Deus bem forte. Fala com ele. Vai ficar no fundo da caverna ou vai sair dela? Se ele respondeu que vai sair, você já sabe o que tem que fazer. Pega ele e puxa até aqui à frente agora, vai. Pega aí e fala, vamos sair dessa caverna. Isso se chama ato profético. Ato profético, você está saindo dessa caverna agora. Isso, em nome de Jesus, é para romper, é para prosperar, é para voar, em nome de Jesus. Presta atenção. Feriram você, feriram a tua casa, feriram a tua hombridade, decepcionaram você. E eu digo agora, eu arranco essa decepção que você carrega. Eu arranco agora, em nome de Jesus, porque isso está pesando demais. E restaura agora. Há uma restauração de sacerdócio na tua vida. É você que vai chamar ela para orar. É você que vai chamar ela para ler a palavra. Hoje o Senhor está restaurando a tua casa, porque essa decepção paralisou você. Mas hoje Deus está dizendo, você é livre. Você está livre para isso. Tira esse fardo. Tira esse fardo. Eu abraço você e digo, hoje você é um novo homem. Hoje você é um novo sacerdócio na tua casa. Ei, queima, Senhor, em nome de Jesus nesse peito. Esse desejo, esse sonho que está engavetado em nome de Jesus. Solta agora em nome de Jesus para você voar, para você fluir em nome de Jesus. Você pensou que enterrou, mas Deus está falando, eu não enterrei. Eu não enterrei. Se morreu, eu vou ressuscitar. Se morreu, eu vou ressuscitar. Pode fluir, porque os recursos vêm de mim. Porque os recursos vêm de mim. Eu profetizo uma viagem poderosa na tua vida agora. Lá, conexões que Deus está dando para vocês realizarem esses sonhos de viagens. Em nome de Jesus, te prepara para que Deus vai conceder isso para vocês. Em nome de Jesus, há uma reconstrução na tua vida. Em nome de Jesus. Sai da caverna, meus irmãos. Tem vida do lado de fora. Tem ministério do lado de fora. Tem vida do lado de fora. Sabe qual é o problema? Elias, agora você vai entender o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente leu. Pode soltar a mão do teu irmão. Elias se levanta de dentro da caverna, empolgado, igual você na conferência aqui, aleluia. E aí você vai. Quando Elias começa a caminhar, ele pisa na ponta da caverna. É aqui que muito ministério para. É aqui que muita gente paralisa. Porque vencer o fundo da caverna, numa atmosfera dessa você vence. Só que da ponta da caverna para frente é você e Deus. Ele levanta e fala, uau, eu venci. E vai, Deus está comigo, agora eu vou. Quando chega na ponta da caverna ele paralisa. Lê lá. E sabe o que ele faz? As mesmas desculpas do fundo da caverna ele usa na ponta da caverna.
Senhor, tenho sido um extremo zeloso com o Senhor e com a tua aliança, mas Israel tem perdido a tua aliança e eu fiquei sozinho. Qual é a pergunta de Deus para ele? Elias, o que você está fazendo na ponta da caverna, Elias? Como Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aí? Qual o problema da ponta da caverna? O problema é que quem está na ponta da caverna, vê lá fora o povo trabalhando, o povo fazendo acontecer, Deus agindo, transformando, mudando histórias, curando pessoas. Quem está na ponta da caverna, só assiste, mas não se desprende do fundo da caverna. E a probabilidade de você voltar para dentro da caverna é grande. É por isso que nessa manhã, antes de sermos cheios do Espírito Santo, você precisa abandonar essa caverna na tua vida. E Deus não está pedindo para você ficar na ponta da caverna. Deus está pedindo para você sair da caverna. Agora eu te pergunto, qual é a caverna que tem atrapalhado você de sonhar, de você viver? Feche os seus olhos. Agora é você e Deus. Eu gostaria de pedir, por favor, Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que o Senhor se agrada é um coração quebrantado. Um coração contrito Ele não vai desprezar. O Espírito Santo está com saudade de pessoas aqui. Você consegue se colocar de joelhos nesse momento? Se não for te atrapalhar, se você tem problema nos joelhos, fique sentado mesmo, fique à vontade. Mas é porque Deus está com saudade de você. Está com saudade. Esqueça quem está perto de você agora. Existem muitas Anas aqui. Anas que eram estéreis, mas vão gerar sonhos nessa manhã. Vão gerar sonhos nessa manhã. É o seu momento agora. É o seu momento agora. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Passa, Espírito Santo. Passa, Espírito Santo, como um vento poderoso. E cura, transforma, refrigera essa alma. Pega o sax para mim, por favor. Toca baixo, em cima desse fundo, entendeu? Eu acho que tá maior. Isso. Eu prometo que já a gente vai terminar, mas eu não posso sair daqui sem entregar o que Deus está fazendo. Isso. Quando a trombeta trocava, lembra de Gideão? Quando a trombeta trocava, era o sinal que algo do céu iria acontecer. A manifestação do Senhor iria acontecer. E nós queremos agora, mais do que palavra, ouvir a voz de Deus. É do teu jeito agora. A gente está acostumado a ter gente aqui em cima direcionando a nossa vida. Não, esse momento é seu com Deus. Eu profetizo que Deus está cicatrizando essa alma doída, essa alma machucada agora. Meu Deus, passeia nesse lugar, Espírito Santo, passeia. Chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele. Ao som dos anjos, eu profetizo que esse som não será do meu irmão, do meu pastor, mas esse som será dos céus nesse lugar. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Pode fluir, flua. E à medida que você sentir a glória de Deus, pelo amor de Deus, reage aí. De alguma forma, chame por Ele. Se rasgue na presença. Está doendo, mas eu não paro. Está doendo, mas está difícil. Está doendo, mas eu vou continuar. Só não pare. Deus não tem problema com a tua sinceridade. Se está doendo, chora, entrega tudo no altar. Bendito
Santo é o teu nome, Deus. Tu és poderoso, Deus. Ainda que os cenários não estejam favoráveis, nós clamamos e nos apegamos a Ti. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, amasso e andarás. Será cantarás. Seja tocado pelo Espírito Santo. A ordem é não parar. Diz o Senhor, a ordem é não parar. Elias, você nunca esteve sozinho. Elias, você nunca esteve sozinho. Tem mais 7.000 lá fora esperando por você. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não abandonei, não te deixei. Meu Deus. É a adoração do Senhor. Ixi. O Senhor se aproxima daqueles que têm o coração quebrantado. Passa, Senhor, nesse lugar. Passa, Senhor, nesse lugar. Cheio. Meu Deus, se você entendesse o que está acontecendo aqui, os anjos estão gritando: Santo, Santo, Santo. Há uma conexão dos céus. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, aos sons desses sax, nós vamos ministrar cura sobre a tua vida. Cura sobre a tua vida. À medida que o som passar sobre você, Pai, nós consagramos agora esse instrumento como instrumento dos céus agora. E oramos agora e repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor. Eu vou orar por cura agora. Enquanto Ele estiver passeando, tocando sobre a tua vida, o Senhor vai liberar cura sobre a tua casa. Vai transbordar sobre você. Alguém trouxe a fé aí? Alguém trouxe a fé comigo? Alguém trouxe a fé comigo aí? Pode, meu irmão, toque, toque. Pai, nós oramos agora, em meio a essa adoração. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Pai, eu repreendo agora toda hipertensão arterial. Eu repreendo agora toda diabetes, toda glicose desregulada. Agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda artrite, artrose, dor de cabeça, enxaqueca, em nome de Jesus. Rinite, sinusite, em nome de Jesus. Infecções, eu dou uma ordem agora: seja limpo, seja purificado nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, envia os teus anjos que curam agora, em nome de Jesus. Pai, nós arrancamos agora toda dor, toda enfermidade. Toca nas células, toca no sangue, células desreguladas, começa a se regular agora. Nós repreendemos toda a metástase, em nome de Jesus. Toda dor na articulação, artrite, artrose, dor nas pernas, joelhos, colunas, em nome de Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus, nós repreendemos. Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. Comece a regularizar agora os batimentos cardíacos, em nome de Jesus.
toda veia, todo ataque, infarto, AVC, nós repreendemos desse lugar agora, em nome de Jesus. Seja agora regularizado toda a dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora que muitos não entenderão, mas Deus está te dotando de uma inteligência de testemunhos. E hoje o Senhor está mudando o ciclo da tua história. Em nome de Jesus. A oração que os teus pais liberaram sobre a tua vida, a fé que eles têm, eu uno com a minha fé agora. Você é profeta do Senhor. Sobre a tua vida há agora uma história de milagre, mas não só no teu nascimento, mas na história de outras pessoas. Eu profetizo que do teu jeito, do jeito que Deus quis te trazer ao mundo, Ele vai alcançar outras histórias, outras pessoas. Você já é diferenciado pela sua sede pela palavra de Deus. A alegria que está no teu coração, o Senhor vai usar para ministrar sobre outras famílias. Porque do jeito que você é, você vai constranger outros. Porque Ele usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Olha, família, não se preocupe, não questione aquilo que Deus faz. Não questione mais aquilo que Deus entregou. Hoje Deus está alinhando um amor de pai. Hoje Deus está alinhando um amor de família. E vocês verão: o que faço agora, entenderás depois, diz o Senhor. Essa leve, momentânea tribulação, ela só serve para trazer um peso de glória, diz o Senhor. Tem cura nesse lugar, tem cura nesse lugar. Quando a igreja se entrega, tem cura nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, cadê ele? Eita, é isso aí, tomou posse. Seja usado e ousado pelo Senhor. Eu preciso fazer a última oração aqui agora e a gente encerra. O pastor quiser vir, já pode vir. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, por favor. Eu quero conversar com a tua alma agora. Feche os seus olhos. Eu vou conversar com a tua alma agora. Por que você estava chorando tanto se Deus nunca perdeu o controle? Por que você está tentando governar a vida desse ser se você não nasceu para controlar? Porque Ele é do Espírito Santo. Eu digo a você, alma, agora: aquieta-te. Toda agitação, aquieta-te. Toda preocupação, aquieta-te. Deus não perdeu o controle. Eu repreendo da tua vida agora toda ansiedade. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu repreendo toda a depressão. Repreendo da tua vida toda a síndrome do pânico, todo medo. Eu repreendo agora todos os problemas emocionais, toda a mente preocupada que tem paralisado você. Eu repreendo agora da tua vida. Alma, você não nasceu para mandar nessa vida. Você nasceu para entender o que vem do Espírito. Essa moça que está aqui, por favor, levanta a tua mão, você. Isso, levanta. Vocês continuam orando. O papo é com ela lá agora. Quem disse que você nasceu esquecida dentro de casa? Quem disse que você pode ter sido esquecida pelos seus parentes? Mas eu nunca esqueci de você. Você não é rejeitada. Até hoje você se sentiu assim, mas hoje o Senhor disse: eu parei tudo aqui para te mostrar o quanto eu te amo. Você não é a sua mãe. Deus está dizendo: você tem identidade. E hoje o Senhor está livrando você de pensamentos que machucaram a tua mente. O Senhor está removendo e dizendo: eu escolhi, eu quis que tu nascesses, diz o Senhor. E hoje você será
uma nova mulher. A tua identidade está sendo alinhada hoje. Hoje é o tempo que acabou a caverna na tua vida. Hoje é o tempo que Deus está mudando a tua trajetória. Deus vai trocar você de mesas. Deus está trocando você de cenários da tua vida que você já estava acostumada. Diz o Pai, aquela oração que você fez no teu quarto. Deus disse, eu olhei e vi cada lágrima, e eu colhi cada lágrima, e eu trouxe você aqui hoje para te dizer, eu sou Deus que cuida dos detalhes. Deus me mostra uma injustiça no teu trabalho, e hoje Ele está dizendo, eu sou o justo juiz. Eu sou o justo juiz que coloca as palavras certas no momento certo. E tem horas que parece que é injustiça, mas sou eu mudando você de lugar, mudando você de cenários, para que a minha glória se manifeste na tua vida. Você crê nisso, minha irmã? Em nome de Jesus, selado está. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão mais alto que você puder, isso. Pai, eu oro agora em nome de Jesus para o teu povo. Quem tinha que estar aqui de manhã, está aqui de manhã. Essa palavra não foi para aquele que não estava aqui. Essa palavra não foi para aquele que você disse, ele tinha que estar aqui. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. E eu profetizo asas do Espírito na tua vida, para você romper para a glória de Deus em nome de Jesus. Fala assim comigo, a partir de hoje eu não me sinto mais sozinho. Eu não me sinto só. Eu não estou sozinho. Agora olha para esse irmão do teu lado aí, dá um sorriso para ele e fala assim, você pode contar comigo, porque você nunca esteve sozinho. Olha aí essa conexão de Deus que Deus colocou do teu lado aí. Olha essa conexão maravilhosa que Deus propôs para você, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Aplauda Jesus aí, dando glória a Deus. Vai voltando para o seu lugar, em nome de Jesus. Cadê o pastor? Meus queridos, se assente por favor, deixa eu só falar uma coisa. Aleluia. Tem alguém que saiu da caverna aí? Obrigado. Olha aqui para mim, por favor. Nós já vamos terminar. Cadê o pastor? Quem vai falar? Deus abençoe e tal. É eu mesmo. Vem cá. É você? O homem do sax. Aleluia. Presta atenção. Hoje à noite eu preciso de você. Você vai fazer um favor. Você vai pegar seu WhatsApp, manda mensagem para todo mundo. Gente, chama todo mundo para essa noite. Porque principalmente pessoas que você conhece que está estagnada, paralisada. Já viu aquelas pessoas que têm a sensação de que fica dando voltas e não sai do lugar? Aquelas pessoas que tem tudo, começa uma coisa, para no outro, depois começa uma outra coisa, para, e começa uma outra coisa. Tem explicação para isso. Então eu quero te ensinar nessa noite. Nós vamos romper e sair daqui cheios do Espírito Santo. Então você vai convidar pelo menos umas 55 mil pessoas para estar aqui amanhã, hoje à noite, amém? Chama todo mundo. A lei é o seguinte, você chama 50, 30 confirma e 15 vem. Então chama pelo menos umas 300 pessoas. Amém, meus irmãos? Posso contar com você aí? Você saiu. Posso contar com você aí? Amém, meus irmãos? Então eu estou esperando aqui. Esse lugar vai ficar pequeno diante da glória de Deus, amém? Deus abençoe vocês, aplauda Jesus aí, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Muita bênção, né? Uma manhã abençoada. E aprendemos que com essa ministração que Deus cuida de todos os detalhes. E que nessa manhã, nós que saímos da caverna, né? Não tem mais ninguém na caverna aqui. Tem alguém na caverna? Levanta a mão. Então, glória a Deus. Saímos da caverna. Eu queria que você, como o pastor falou, continuasse nesse propósito. Continue preparando o seu coração. Nós sabemos que a bênção completa está no final. E hoje à noite, eu imagino, posso imaginar, né? Que vai ser muito melhor do que agora de manhã. Você pode dizer um amém? Então, como o pastor disse, traga um amigo, traga alguém, traga uma galera, traga uma turma, traga um ônibus, sei lá. Vamos
incendiar Camboinhas nessa noite. Vamos incendiar com o povo de Deus, porque Deus está aqui. Eu queria que você se colocasse de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. A gente se despedir em paz. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, pela ministração. Queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por teu povo ter vindo, Senhor, porque eles sabem, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, agradecer o seu nome e sermos ministrados pelo Senhor. Mais uma vez eu entrego a vida do pastor Bruno Campos, da sua esposa, em tuas mãos, Senhor. Continue abençoando, dá um dia de bênção, continue falando ao coração dele. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou ali fincado no coração dele uma palavra para logo mais, mas que o Senhor continue falando. Senhor, seja com essa igreja, Senhor, continue derramando a sua glória sobre nós. Nós agora vamos nos despedir em paz e segurança. Nos leva para o nosso lar, nos guarda, Senhor, nos acompanhe. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto abençoado, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, vamos receber a bênção. Que a graça, que o amor de Deus, que o poder de Deus, que a paz, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Vai em paz, meu irmão. Vai em paz. Até mais.